Olá pessoal, muito boa noite. Estamos novamente ao vivo com a nossa Meeting Minds Live Session de hoje. Dentro da nossa sequência aí de todas as quartas-feiras, estamos trazendo uma live para você. A ideia desse primeiro ciclo é a gente falar sobre saúde e bem-estar e os temas coligados a isso, né, para saúde e o bem-estar das pessoas. Então, nós já falamos sobre a saúde física, a saúde mental, falamos sobre terapias alternativas. Semana passada, nós falamos sobre o mindfulness, né, que é uma forma das pessoas poderem, a partir da atenção plena, né, da prática, conseguir ter mais foco, realmente ter melhores resultados na sua saúde, melhoria também na sua produção, né, no dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre educação financeira, né, que é um tema super importante, extremamente importante, né, nos dias de hoje, no Brasil, né, Edward, que Com ainda certeza. carece, né, muito de educação financeira. E para isso eu convidei o meu amigo, o coach financeiro Edward Cláudio Júnior, que já participou com a gente também no nosso Meeting Minds Educação Financeira, que aconteceu no ano passado. E hoje eu fiz esse convite que ele prontamente aceitou para a gente falar, né, desse tema de como a gente cuidar da nossa saúde financeira pode trazer, né, um bem-estar para nós. Então eu sei que talvez alguns de vocês já conheçam o Edward, mas eu vou deixar ele se apresentar melhor, falar um pouquinho sobre ele, e daí a gente começa com o tema de hoje. Boa noite, Edward. Boa, Obrigado pelo convite aí para nossa eu é que live. agradeço o convite e boa noite a todos que estão nos prestigiando aí com a sua audiência. Realmente eu sou educador e coach financeiro desde 2008. Eu estou nessa jornada e ainda tem muito o que fazer aqui no Brasil pela questão da educação financeira, mas eu acompanho desde um pouquinho antes de 2008 e as coisas estão caminhando, as pessoas estão procurando mais informações, as empresas estão contratando mais os serviços para poder trabalhar com os funcionários, a educação financeira dos funcionários, as escolas estão adotando a educação financeira, inclusive esse ano 2020 já é obrigatório, está na disciplina de matemática no ensino fundamental. Então as coisas aos poucos vão entrando nos eixos, né? Mas a gente já tem muita coisa para fazer. Eu sou formado em coach, fiz várias outras formações para me capacitar cada vez mais para poder atender as pessoas e gerar uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde financeira para as pessoas. Foi interessante que você comentou, né? Como eu também atuo na área de educação financeira, né? Como educador, coach também, foi uma grata surpresa ver que o ano passado teve realmente o marco regulatório da questão da educação financeira para o ensino fundamental, né? Como você comentou, que entrou na disciplina de matemática, que realmente parece que nós começamos a dar bons passos, né? Claro que isso demora um tempo para essas sementes começarem a vingar, Exatamente. né? Mas a gente já tem aí uma boa iniciativa de poder para o futuro as nossas crianças, os futuros jovens aí da nossa nação já conseguirem ter, né, esses conceitos de educação financeira para poder ter um país aí, quem sabe, mais próspero num futuro relativamente breve. Com certeza, Luiz. Inclusive, eu acompanhei alguns projetos em escolas desde 2009, 2010. Poucas escolas aderiram a educação financeira de forma voluntária, mas a gente acompanhou por vários anos até o momento, e essas escolas que há 4, 5, 8 anos já estão fazendo educação financeira, você vê a diferença dos alunos. Né? Os pais mesmo trazem relatos falando, poxa, meu filho, ele sempre guarda uma parte da mesada dele, ele sempre ajuda a economizar, fica atento aos gastos da casa para a gente poder guardar o dinheiro para realizar nossos propósitos, nossos objetivos, nossos sonhos. Então isso é muito importante. E agora que todas as escolas têm que aderir, a tendência é que daqui 5, 10 anos a gente esteja colhendo esses frutos. Verdade. Quem sabe daqui esses 5, 10 ou talvez um pouco mais de anos aí pela frente, a gente comece a ver aquelas estatísticas tenebrosas que a gente tem, né, do tipo, mais de 60% das famílias brasileiras se encontram endividadas, né? Como Exatamente. você falou, por essa consciência de ter um consumo mais consciente, de, Perfeito. né, guardar, poupar para os seus sonhos, quem sabe
a gente possa ver aí no futuro um país que seja mais educado financeiramente, automaticamente a gente veja as famílias prosperando mais e tendo maior prosperidade financeira, ao invés da gente ver esses dados aí de ser obrigado a ver feirões aí de tempos em tempos para que as pessoas consigam se livrar do endividamento grave. Exatamente, Luiz. E a gente está na situação que a gente está vivendo desde 2015 para cá, com desemprego, isso é lógico, acaba fazendo que muitas famílias entrem na inadimplência porque não tem o salário, perderam a condição, tem hoje uma renda bem menor do que tinham antes, mas se o nosso país tivesse tido educação financeira lá atrás, todas essas pessoas estariam passando por essa situação de uma forma, não vou dizer mais fácil, mas não teria chegado ao ponto que chegou no nível de endividamento, porque as pessoas, infelizmente, ainda muitos não sabem exatamente como funciona o cartão de crédito, como é cobrado os juros, como fica a questão da conta corrente, lá o limite do cheque especial. As pessoas parecem que aquele dinheiro que tem lá de limite é deles, que eles podem usar a qualquer momento. É um complemento do salário, né? Acha que é um complemento do salário. Já virou parte da renda deles. E eles não. Aí muitas pessoas, quando a gente vai fazer um trabalho de acompanhamento, de orientações, quando a gente faz as contas e conscientiza, eles tomam até um susto, falam, nossa, é muitos juros que eu já paguei na minha vida, quantas coisas eu poderia ter realizado com esse dinheiro, e infelizmente, e a questão da educação financeira traz exatamente o que? Essa consciência, saber usar bem o crédito, em que momento pode tomar um empréstimo, se aquilo que ele vai fazer com o dinheiro vai servir mesmo para ele, vai render coisas boas para a família, e não entrar no endividamento que a maioria hoje entra, num sentido que às vezes não faz nem conta de mais e menos. Não é coisa de juros, essa coisa toda. Você fala, nossa, mas você ganha X, né? Somando tudo que você ganha, que você paga já supera o valor do seu salário, ainda você pega empréstimo para pagar. Como é que vai encaixar essa parcela? Ou seja, é uma conta que não fecha nunca. Não fecha, conta de mais e menos, né? Mas aí tem outras questões emocionais e outras questões, falta de educação financeira, que a gente vai falar aqui durante esse... E como a gente sempre fala, né, quando a gente faz palestra e tal, a educação financeira, muita gente ainda acha que é só número, mas na verdade ela está muito mais baseada no nosso comportamento, como você falou, não só consumo, mas hábitos errados de não poupar, né, na questão mesmo de entender os conceitos sobre dinheiro e tal, e esse comportamento inadequado, realmente porque as pessoas não aprendem, né, ou a nossa gerações passadas não tinham essa oportunidade que as crianças agora vão ter de aprender na escola, faz com que as pessoas, através desse mau comportamento, façam más escolhas, e essas más escolhas levam a tudo isso. Perfeitamente. Né? E ainda nessa linha, eu ia te perguntar exatamente isso. Por que, já que a gente já falou um pouco sobre essa questão, por que ter uma boa educação financeira pode ajudar, inclusive na saúde da pessoa, né? Pensando na saúde física ou no bem-estar dela? Porque a gente acompanhando as pessoas, antes de me tornar um educador financeiro, eu tinha uma empresa de informática e eu era o responsável pela parte financeira da empresa. Então, os meus colaboradores, na época 2007, 2008, na época eu cheguei a ter 60 colaboradores, uns 90% mais ou menos, 80, 90% vinham na minha sala pedir empréstimo, pedir antecipação de férias, pedir antecipação 13º, alguns vinham até pedir para fazer acordo, para sacar o fundo de garantia, pegar a verba rescisória para pagar as dívidas. E eu, por muitas vezes, ajudei, entre aspas, dessa forma. E só que o que aconteceu? A maioria deles começava, às vezes, a ganhar mais, ou antecipar férias, 13º, ou até fazer o acordo, e as pessoas pagavam a dívida e logo em seguida voltavam ao endividamento rápido. E aí eu comecei a pensar tal, e eu via que muitos dos colaboradores, às vezes, começaram a faltar, por quê? Problemas de saúde, mas não estava relacionado com a questão física mesmo, é a questão às vezes mental, o problema, aquela questão de dívida, a gente cobrando, cartão de crédito, banco, às vezes até agiota, né, devendo para agiota, e isso acaba realmente, a pessoa fisicamente, aquilo acaba impactando, então muitas pessoas ficam estressadas, não dormem direito, dá problemas no estômago, uma série de problemas que afetam a saúde, decorrente do quê? Da questão financeira, né? Das dívidas que se apresentam para ela, que elas não veem uma saída ali, precisa realmente, às vezes, de uma ajuda. Tem pessoas que, às vezes, assistem uma palestra, né? Eu acho que acontece com você, uma ou duas, de repente, sai dali e consegue se resolver o problema, mas a grande maioria, às vezes, precisa de um acompanhamento, precisa de um tempo maior, por isso que as empresas agora começaram a perceber
que a educação financeira ajuda na qualidade de vida, até resolvendo problemas de saúde da pessoa. Porque a pessoa educada financeiramente começa a ter melhores hábitos e costumes, vai sair, se ela está endividada, vai sair do endividamento, vai ficar mais produtiva, vai ficar mais feliz, a família vai ficar mais feliz. Então, isso realmente afeta, né? As pessoas, às vezes, chegam até momentos de depressão. Esse ponto eu ia comentar contigo. Depressão, né? Eu acompanhei várias pessoas até hoje que quadro depressivo devido a essa questão, porque ela se colocou num ponto que ela não sabe como sair e se fecha e não quer trabalhar, às vezes fica afastado por tempo. Imagina trabalhando, já fica endividado, imagina sem trabalhar ou perdendo o emprego. E esse ponto é importante porque não menosprezando os outros problemas que você comentou, realmente de problema de estômago, dor de cabeça, enxaqueca, enfim, uma série de doenças, né, ou problemas que a pessoa pode ter na sua saúde física, mas essa questão da depressão, ela pode inclusive em alguns casos, né, por ser muito grave hoje em dia essas questões de depressão, ligadas à depressão, tem pessoas que inclusive chegam a cometer suicídio, então a família também tem que tomar muito cuidado com isso, e aí não só pelo ponto financeiro, mas da depressão em si, a gente até falou um pouco disso na primeira live, lá quando falou de saúde física e mental, mas é um fator fundamental as pessoas começarem a olhar mais para a sua saúde financeira para evitar também, ou proteger, né, prevenir esse tipo de doença que pode aparecer em qualquer um, mas pode ser agravada ou ser disparada por um problema grave financeiro. Exatamente. Né? E a pessoa, às vezes, ela não percebe que ela está com esse estado depressivo. Quem tem que ficar muito atento nessas questões é o próprio cônjuge, alguém da família, para verificar se a pessoa não está mais... está num momento muito triste, não quer fazer as coisas, ou não quer dizer fica muito restrito, não quer conversar sobre o trabalho, sobre outras questões, às vezes é melhor dar uma verificada como que está essa situação, porque às vezes as pessoas, como o crédito é muito fácil hoje em dia no Brasil, então você tem lá cartão de crédito, você pode pegar não sei quantos cartões, as pessoas vão pegando cartão, vão passando, e ela vai mantendo um padrão de vida que ela não tem base para sustentar. Mediante a quê? A ficar passando no cartão, usando o limite cheque especial. Às vezes eu pego atendimentos, as pessoas têm 3 ou 4 contas correntes, meia dúzia de cartões e vai passando. Só que chega um momento que isso vai bloquear, vai chegar uma hora que o pessoal vai cortar o crédito. E aí, só que até chegar a esse ponto, ela já criou uma dívida que realmente é muito difícil de sair. E as pessoas, principalmente entre cônjuges, às vezes eu pego situações que um não conta para o outro a situação financeira que está. É bem comum. E o outro cônjuge só vai descobrir quando a coisa está muito séria. E aí, às vezes, acaba realmente, ainda, além de todos os problemas de saúde, acaba até tendo problema familiar, de separações, que aí acaba gerando, em vez de melhorar, ainda aumenta mais o endividamento. Né? E eu costumo dizer também, fazendo um paralelo com essa questão da doença, né, em palestras e tal, que a pessoa que começa nessa linha que você falou de, começa com cartão de crédito, pega 2, depois entra no cheque especial, vai para o crédito consignado ou para um CDC, né, o crédito direto ao consumidor, e vai indo, e aí alguns cometem a besteira, como você falou, de procurar agiota, coloca a sua vida em risco, e aí eu costumo dizer que é mais ou menos como você começar a adoecer, né, pegar uma gripe ou algo assim, não trata, aí aquilo vira uma pneumonia, daí você vai deixando, aí aquilo vai ficando grave, aí a pessoa vai para a UTI, aí chega uma hora que ela está no estado de coma, e se ela não fizer alguma coisa, né, no caso da doença, ela morre. No caso da educação financeira, né, do problema financeiro, ela entra num ciclo que ela não consegue mais ver a saída. E ela precisa... Então, mas às vezes quando ela perde o crédito, é aí que começa... aí que dá o estopim. Porque aí ela não vai ter mais cartão, não vai ter mais limite, não vai ter mais nada, então ela vai ter que pagar as contas com aquilo que ela ganha. E aos poucos ela vai pagando aquelas dívidas que ela foi fazendo, quitando à vista, com negociações. Então tem toda uma... Você que está nos ouvindo, se tiver numa situação complicada, sempre tem saída. Essa é a primeira dica que a gente fala. Eu já peguei casos assim que você fala, nossa, até eu pensei, caramba, esse caso aqui é bem complicado. Mas se a pessoa realmente, com a minha ajuda, com a ajuda de educadores, consultores financeiros, sentar do lado, reunir a família, passar o que está acontecendo para a família, que a família também venha junto para ajudar. Quantas pessoas falaram, nossa, Edward, a melhor coisa que eu fiz foi aquela situação de você falar para mim, apresentar a situação para minha família. Parece que eu tirei um peso das minhas costas.
porque a família entendeu, fala, não, estamos juntos, vamos resolver. Às vezes até o outro cônjuge tem uma reserva, ajuda daqui, depois retorna para o cônjuge, né, sem juros ou com juros de poupança. Ou seja, dá para fazer várias situações, dá para sair das situações. Não pense que não tenha saída. Se você não está vendo a saída, pede ajuda para alguém que tenha essa questão. Pode ser um profissional, pode ser uma pessoa até que você tenha um contato, que sabe que lidar com essas questões, de fazer um planejamento, sentar ali e ver para onde vai, o que pode ser feito, mas não desista, porque assim, eu já peguei casos muito sérios e depois de 3 anos, 2 anos, as pessoas me ligam. E foi o que você falou, sempre tem solução. A questão é você planejar, né, da forma exatamente, e não adiar. Se você não adianta o efeito avestruz, né? Botar a cabeça isso, não fecha os olhos, não vai adiantar. Não fecha os olhos, vai para cima, chama alguém, verifica na sua empresa, como eu disse, várias empresas hoje já estão trabalhando a questão da educação financeira, vê se a sua empresa tem esse benefício, procure, né, esse benefício, que aí um profissional com experiência vai atender você e você vai sair dessa situação, às vezes, muito mais rápido do que você imagina. É isso mesmo. E aí, Eder, então assim, ficou claro, né, para você que está assistindo a gente, já está claro como a sua própria saúde, além de outras questões, podem ser afetadas se você não cuida, né, da sua parte financeira, não leva a sério essas questões importantes para a sua vida, tanto quanto outras questões profissionais, familiares e tudo mais. E aí eu pergunto para você, Edward, para a gente que trabalha nessa área, que já está acostumado a lidar com isso, é relativamente simples a gente entender quando uma pessoa é mais educada financeiramente ou não, né, em função de algumas características, mas para a pessoa que está assistindo e que eventualmente não... quando escuta a palavra, o que é educação financeira? Ou o que é ser educado financeiramente? Então, o que é exatamente que a gente pode considerar como ser educado financeiramente? Olha, na minha concepção, ser educado financeiramente é você ter bons hábitos e costumes que geram um comportamento financeiro que permitam que você viva com a sua renda, pague todas as suas despesas, suas necessidades, separe uma parte para os seus sonhos e objetivos de curto, médio e longo prazo. Okay? Se for fazer uma dívida, a pessoa tem o hábito de sentar, pesquisar, colocar ali na ponta do lápis, vou encaixar essa parcela, cabe no meu orçamento, não cabe, opa, é melhor eu esperar um pouquinho, porque eu tenho outro parcelamento que vai acabar daqui 2, 3 meses, então depois que acabar esse, aí eu posso, de repente, ou seja, se preocupar com essas situações, não sair por aí e às vezes passando num shopping para dar uma voltinha, por exemplo, ver uma situação, vou comprar aquele produto ou aquele serviço, sem parar para pensar. Por mais que você ganhe bem, tenha um bom salário e tal, tudo tem limite. E às vezes as pessoas vão passando, porque o cartão de crédito dá aquela confusão na gente. Eu acho o cartão de crédito uma ferramenta fantástica. Mas se a pessoa não é educada financeiramente, né, e sai passando, na hora que chega a fatura, ela fala, não, mas não é possível que eu gastei tudo isso. Não, mas tá ali, item aí, quando você vai ver, tá ali. Se não teve nenhuma clonagem do cartão, você vai ver que gastou. E sem perceber. E aí não tem o dinheiro para pagar a fatura cheia. E aí começa um processo. Se você está num processo que você está usando o seu limite do cheque especial, ou você está recorrendo a parcelamentos, renegociações da sua fatura, porque provavelmente você não é uma pessoa educada financeiramente. Provavelmente você está se levando pela emoção, sem fazer, né, um planejamento, sem ter o hábito de separar um valor. Eu sempre costumo falar, poxa, o pessoal pergunta, quanto a gente tem que guardar por mês? Quanto que a gente tem que separar? Pelo menos, na minha opinião, as pessoas tinham que ter o hábito de viver com 90% do que ganham. Ou seja, no mínimo 10% você tem que separar para você ter uma reserva financeira, para você realizar ações, como eu disse, de curto, médio e longo prazo. Se você puder guardar 20%, 30%, melhor ainda. Porém, sem também passar privações. Sem viver de forma mesquinha, né? Sem virar um avarento. Porque tem gente que pode ter muito dinheiro no banco, mas não tem educação financeira nenhuma. Porque a educação financeira, o que é? O equilíbrio. Você tem que viver bem o hoje, porém pensar também no futuro, guardar para o seu futuro e guardar para sonhos um pouco mais distantes. E também não pode só pensar no amanhã e ficar guardando tudo que ganha para o amanhã. E não sair de vez em quando, não tirar umas férias uma vez por ano e coisas dessa natureza. Não ter a qualidade de vida que precisa. Exatamente. Então, educado financeiro, aquela pessoa que é equilibrada, que procura viver bem o hoje, mas também separar uma parte lá para amanhã, é uma pessoa educada financeiramente.
Então você se ligou aí, né? O Éder já explicou direitinho, então agora você já sabe o que que você precisa fazer, né? É o pague-se primeiro lá, né? Você tem que sempre Exatamente. guardar o dinheiro para você, depois você adapta o seu padrão de vida para aquilo que é possível frente à sua renda, sem ficar contando com cheque especial, com cartão de crédito, e faz a gestão disso quando você precisa comprar ou financiar alguma coisa, é você realmente entender as regras, a taxa de juros e tudo mais, para você não cair numa roubada e se endividar ou entrar numa situação que você não consiga resolver. Então o Edward já deixou isso bem claro. E aí, Edward, pensando um pouquinho hoje em nós brasileiros, quando a gente até estava comentando, a gente falou, né? Na verdade eu falei aqui no começo sobre essas estatísticas meio tenebrosas que a gente vê por aí na mídia, como mais de 60% das famílias brasileiras endividadas, né? Com a falta de educação financeira, vamos dizer até hoje, né? Com passos lentos para a gente conseguir educar a massa, né? E aí não só através dos órgãos públicos, mas através dos próprios canais de YouTube, de pessoas que são realmente que tem credibilidade, né? Porque também hoje em dia, a cada 5 minutos surge um canal novo de educação financeira e Sim. que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vê as pessoas falando uma série de bobagens aí, que você tem que tomar cuidado em quem você vai confiar, mas pelo menos a gente vê uma movimentação nesse sentido. Mas olhando o nosso Brasil nas condições atuais, né, como é que a gente pode ter uma boa situação financeira, ou, desculpa, uma boa educação financeira? O que você acha que é possível uma pessoa que está querendo se desenvolver nesse sentido fazer para conseguir ter, né, essa capacidade de gerenciar melhor a sua renda, fazer o seu orçamento, né, organizar o seu dia a dia para conseguir conquistar os seus sonhos, né, como você falou, ter a qualidade de vida sem passar aquele perrengue e sem ter que viver naquela avareza que, né, a gente estava falando de não fazer nada. Como é que isso é possível na sua Ora, visão? hoje tem vários caminhos, né? E o que é legal é que tem caminhos que você pode é, se estudar sozinho, né? Tem várias informações, só tomando cuidado. A internet é um canal que você pode buscar muitas informações, mas verificar. Tem muitos educadores excelentes fazendo um trabalho bacana com vídeos, explicando os conceitos da educação financeira, ou se você vai pegar um empréstimo, quais são os cuidados, ou seja, uma série de informações que você não precisa nem dispor de dinheiro, você precisa dispor do quê? Do seu tempo. E com regularidade, né? Porque eu falo, se você pegar 1 hora da sua semana, não precisa nem ser por dia, 1 hora da sua semana, ou 15 minutos, 4 vezes por semana, você pesquisar e começar a estudar, né? Você pode ter livros, tem excelentes livros também, a custo muito acessível, ou você pode baixar e-books, né? Tem vários sites aí que disponibilizam e-books. Também aí você tem que verificar a qualidade, o que o pessoal está falando e tal. Mas assim, informação hoje tem até demais, né? Como o Luiz falou, às vezes algumas pessoas falando muita besteira. Mas, no geral, né, as pessoas podem sim ser educadas financeiramente com a internet, pesquisando, baixando livros, às vezes gratuitamente, ou indo nas livrarias, tem uma série de livros interessantes para você ler. E de repente é lógico, você lê um que não casou com a sua ecologia, com aquilo que você pensa, verifica um outro autor, pesquisa, pô, esse aqui já está mais na minha linha. E começa. O mais importante é praticar aquilo que você leu ou que você ouviu na internet. Porque às vezes a gente fala, né, a gente dá treinamento, as pessoas estão ali, escutou ali, mas se não Se saiu de lá, não praticar, praticar, acabou, né? nem que seja uma ação que você tiver que fazer, já pode mudar totalmente o rumo da sua história. Você não precisa, de repente, eu tenho que fazer os 10 passos de uma vez. Não, daqueles 10 passos, qual que é aquele passo que se você fizer agora, já começa a te levar para um caminho melhor? Começa, e aos poucos você vai melhorando. Eu, o Luiz, que nós estamos na estrada há muito tempo, a gente está em constante aprendizado. Sem dúvida. Né? Todo dia a gente tem que estudar, faz um treinamento novo, tem treinamento que eu fiz que achei sensacional, tem treinamento que eu fiz que eu falei, putz, não gostei, mas assim, a gente vai vendo, de repente aquilo que pega uma coisinha de um treinamento com o outro, ajusta para poder passar melhor para vocês, ou seja, tem uma série de coisas que a gente vai aprendendo e até nos nossos atendimentos, nos nossos trabalhos, a gente aprende muito. Sem dúvida. Entendeu? Porque cada São caso exemplos muito diferentes, né? Exatamente. Então você vê ali e aquilo vai criando uma bagagem que
Hoje a gente pode atender com mais certeza de estar falando aquilo que é certo, que vai dar certo, porque a gente acompanhou já com outras pessoas fazendo. Então, quando a gente acompanha um processo, a gente vê que a pessoa saiu de um endividamento que parecia que não ia ter fim, e em 2, 3 anos adquiriu sua casa, não está mais endividado, o nome tá legal no mercado, ou seja, e está começando a realizar coisas com planejamento. A questão é essa, é que às vezes hoje a gente, o ser humano quer tudo rápido. É imediatista. É imediatista. Né? E na parte financeira, não é assim que funciona. Não é assim, você tem que ter calma, você tem que ter um orçamento, você tem que ter um planejamento, quanto que você vai guardar, quanto você pode gastar. E não que você vai ficar restrito o seu padrão de vida, a sua renda. Você pode também começar a estudar o seu ramo de atividade para você começar a crescer e sua renda crescer. E aí o seu padrão de vida vai crescer, né, acompanhando. O que não pode, o seu padrão de vida está sempre acima do que você ganha, que é o que a maioria faz. Usando o quê? O cartão de crédito de forma errada, usando o limite de cheque especial, aí se enrola. E ó, presta atenção em você que está assistindo, porque o Edward falou coisas importantíssimas que vale a pena a gente destacar, que é o primeiro passo que ele falou, você precisa começar, não adianta só ler, só ficar parado achando que vai cair do céu. Se você não der os passos e não for até só ler também, você vai ter um monte de conhecimento e nada aplicado, sua vida vai continuar igual. Então você precisa começar devagarinho, ou como ele disse, escolhe um tema, ou começa estudando o quanto você gasta, o quanto você ganha, e a partir daí você vai se informando mais e dá os passos e vai evoluindo e vai crescendo. E o outro ponto importante que o Edward falou, que eu também costumo ressaltar bastante quando eu faço treinamentos, cursos com clientes, que é, pessoal, não existe dinheiro fácil. Quando você começa, como o Edward falou, você quer ganhar muito num curto espaço de tempo, porque apareceu lá alguém na internet falando invista nisso ou naquilo, que você vai ganhar 30% ao mês, sai fora, pessoal. Isso aí ou é algum esquema de fraude, pirâmide financeira, ou é ilícito, porque não existe. Se isso existisse, todo mundo ia querer. Então para com essa história de querer ganhar dinheiro fácil, que não existe. É o que o Edward falou, se fácil planeje. E rápido, né? Exato, fácil e rápido. Então se planeje, entenda como funciona e deixa aí que o tempo vai fazer com que o seu patrimônio cresça de uma forma natural. Né? É isso aí. Então beleza. Vamos para mais uma pergunta aqui para o Edward. Edward, quais são os principais pontos que você acredita que uma pessoa deve desenvolver, né, pensando nesse contexto como um todo, para ter uma situação financeira melhor, ou para, como a gente costuma dizer, para desenvolver a sua educação financeira? O que você acha que são os pontos principais, ou que você acha legal destacar? Eu acho que o principal é ter um propósito realmente relevante para fazer na sua vida, que esse propósito seja relacionado com o dinheiro, lógico, né? Então você quer realizar, sei lá, um curso no exterior, você quer ter garantia de estudo do seu filho que acabou de nascer, ou você quer ir para sua casa própria, você quer fazer uma viagem legal com a esposa ou com o marido. Então você tem que primeiro determinar um propósito, porque a partir desse propósito, uma coisa que realmente seja importante para você, vai ser o start do quê? De você começar a anotar as suas despesas, para você ter consciência para onde está indo o seu dinheiro. Que hoje, com certeza, nos meus atendimentos, 95% não faz nenhum tipo de acompanhamento. Né? Não faz planilha, não faz aplicativo, não faz uma agenda, um papel, um caderno, não importa. E aí fica difícil realmente de ter consciência. Quando a gente senta e começa a falar, tá bom, vamos lá, quanto você gasta disso, daquilo. Eu sei que para a maioria isso é chato, dá aquele incômodo. Mas quando a pessoa faz e percebe ter a consciência e depois começa a reduzir para guardar o excesso, para fazer os propósitos que ela quer, ela vê que dá resultado. E outra, né, Edward? É muito mais chato e incômodo ficar pobre passando necessidade do que anotar e conseguir sair da situação. E todo treinamento, palestra que eu quando eu chego nesse ponto, eu pergunto, quem aqui faz? Aí tem lá uns 5% que fazem, levantam a mão e fazem, os outros não fazem. Falei, então, pessoal, olha só, esses 5% aqui que levantaram a mão, eu pergunto, quanto tempo você demanda do seu dia para fazer lá a atualização da sua planilha? Né? Depois que ela está pronta, montada, ou o seu aplicativo, ou o seu caderno, quanto tempo você demora para anotar? Né? Não demora 5 minutos.
E hoje, Não quando você falou com demora. um aplicativo ainda, às vezes o próprio aplicativo já faz para você, você só tem o Exatamente. trabalho de entrar com... Não demora 5 minutos, pessoal. Por mais que eu faço, eu sei porque eu faço isso. Todo dia gastei, eu vou lá, anoto, tudo bem. Mas só que depois te dá uma visão. Se naquele mês você está gastando um pouco a mais, opa, o que eu gastei a mais aqui para já no outro mês fazer uma ação para aquilo não virar uma bola de neve, entendeu? Então é fundamental, primeiro, como eu falei, criar, definir o propósito ou os propósitos que você quer fazer com o dinheiro que você vai guardar. E segundo passo, realmente, é sentar e fazer um levantamento. Para onde está indo meu dinheiro? O que tem excesso? O que eu posso reduzir? Não precisa cortar nada, a não ser que você esteja num momento de muito endividamento, que aí às vezes tem que realmente... Aí é necessário fazer um sacrifício. Exatamente, cortar por um tempo, mas eu sempre sento com a pessoa, ó, por tanto tempo você vai ter que reduzir ou, em alguns casos, cortar tal despesa. Mas ele percebe que com o tempo aquilo foi um sacrifício que valeu a pena, porque vai restituir a saúde financeira dele. Né? E eu gostaria até de fazer um comentário, e isso que você está falando é fundamental, porque às vezes, assim, é muito comum, acho que você deve ter presenciado isso com seus clientes, eu também, que as pessoas elas não percebem como os pequenos gastos drenam, literalmente drena o dinheiro dela, a renda. E aí quando você começa entender, fazendo esse diagnóstico, vendo as despesas que você tem e como você gasta dinheiro nessas pequenas coisas, às vezes essa própria redução ou corte de alguma despesa, depois você nem sente, porque você já estava gastando de uma forma que você não percebia e aquilo não fazia a menor diferença para você, era um hábito ruim que você criou. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa, ela toda semana, ou às vezes, dependendo da pessoa, até mais de uma vez por semana, ia lá no mesmo bar e comia uma coxinha. Pô, Luiz, você tá falando que eu não posso comer coxinha? Não é isso. É que às vezes a pessoa cria esse hábito por algum motivo de sei lá, toda terça-feira ou várias vezes por semana ir lá, vou comer uma coxinha. E quando ela soma esse dinheiro no final do mês, dá um dinheiro grande. E aí, de repente, ela cortar essa coxinha não vai fazer grandes diferenças na vida dela. Ela pode comer uma vez ou outra, que não vai fazer diferença, mas o montante que ela consegue economizar já tira ela de uma situação difícil, não é verdade? Com certeza. Eu quero até contar um caso que eu fiquei até... Foi logo no começo que eu estava começando a trabalhar com treinamento, educação financeira. Uma amiga foi gravar um treinamento que eu fiz. E aí eu fui na casa dela para ver o treinamento, para ver a gravação e ver o que eu podia melhorar. E ela ia fazer uma análise também. Quando eu cheguei na casa dela, tinha um carro bem velhinho, um Fiat Palio, né, na frente da casa dela, e tinha um carro novo, um Polo novinho dentro da garagem. Ok, entrei e tal, aí eu tô lá, ela mostrando para mim as imagens, tal, a filha dela desce, né, e falou, mãe, dá para a senhora tirar o seu carro da frente para mim tirar o meu carro da garagem? Aí eu fiquei pensando, nossa, né, a filha com um carro novinho e a mãe com o carro, né, aí quando ela voltou, a minha amiga voltou, eu falei, nossa, mas você... o seu carro é aquele que está, né, precisando de uns reparos e tal. E a sua filha falou, Edward, a minha filha, olha só como ela conquistou esse carro. Naquele ano, ela tinha 21 anos, essa moça. Ela, desde os 8 anos de idade, a menina, ela recebia o dinheiro do pai e da mãe para comer na cantina da escola. Só que o que a menina fazia? Em vez de ela gastar na cantina o valor, que é um pouco, lógico, é mais caro, ela ia no mercadinho do lado, comprava o pão e os frios ali, fazia o próprio lanche e economizava mais ou menos metade do valor. E guardava. E guardava, né? Abriram uma poupança para ela, foi poupando. Quando ela chegou com seus 19 anos, ela tinha o dinheiro para comprar o carro zero. Você vê? Entendeu? E tem gente ainda, né, Edward, que fala que não é por eu não consigo comprar carro, qualquer coisa, porque eu não tenho dinheiro, né? Então, eu ganho pouco. E detalhe, olha só a lição da menina. Não é que ela não comeu o lanche, não é que ela pegou o dinheiro, guardou tudo e não comia lanche e passava a privação. Não, ela usou de forma mais inteligente o dinheiro. Então, por isso que eu falo nos meus atendimentos, às vezes você não precisa cortar, mas algumas coisas você pode reduzir, e principalmente nesses pequenos valores, é impressionante quando a gente vai fazer um levantamento, as pessoas ficam assustadas, não, mas isso tem que colocar no orçamento, por exemplo, Netflix. Né? Na minha planilha lá tem lá Netflix para mim falar com as pessoas que eu atendo. Ah, mas isso precisa colocar? Eu falei, mas você paga todo mês? Pago, então tem que colocar. Né? Diversão e lazer. Mas isso eu não anoto.
Mas você não gasta? Você não vai? Tem que anotar. Não, até aquele, eu dei R$ 5 de gorjeta, tem que ir, porque se você der 10 vezes R$ 5 de gorjeta no mês, são R$ 50 que tá, né? Então, e aí a pessoa fala, nossa, agora eu estou enxergando realmente aquele fantasma na minha conta, porque eu ganho tanto, gasto tanto, só que aqueles pequenos valores, é essa diferença, só que a pessoa não sobra. Chega no final do mês e fala, não, né? Não sobra, onde vai o dinheiro? Vai exatamente nessas questões que a pessoa não coloca. E veja, Edward, você comentou muito sobre essa questão do cartão de crédito, né? O crédito fácil realmente é algo bem complicado hoje para nós. Então, pensando sobre essa questão de crédito, né? Como é que, pensando naquela pessoa que ela tem, digamos, uma renda mais baixa, né? Vamos supor, a pessoa perdeu o emprego e está trabalhando como motorista de aplicativo, ou está vendendo alguma coisa para poder ter subsistência, ter uma renda, então ela está com uma renda mais baixa, pelo menos momentaneamente, e ela acaba, por conta disso, usando o cartão de crédito. E a gente sabe que os juros no nosso país são estratosféricos, né? Principalmente quando a gente fala de cartão de crédito e cheque especial. Então, existe uma forma, né, da gente, pensando aqui no nosso país, de ter juros tão altos e as pessoas, tipo, piscou, errou alguma coisa, já começa a se endividar. Tem uma forma, ou existe uma forma da gente conseguir, ou das pessoas conseguirem não se endividar no nosso país, mesmo quando ela está eventualmente com uma renda um pouco mais baixa? Quando ela está com uma renda mais baixa é aquela questão, você tem que se adaptar aos recursos que você está recebendo, né? E isso é um grande paradigma, eu acho que é uma grande dificuldade do brasileiro, é você, e para qualquer pessoa, né? Você querer voltar a ter um padrão de vida inferior ao que você tinha antes. Né? Então, às vezes a gente pega, você deu o exemplo, às vezes a pessoa perdeu o emprego, está fazendo um aplicativo aí para poder se virar e a renda não era aquela igual a que estava antes. Então tem que fazer uma adaptação. E eu percebo que as pessoas educadas financeiramente, por exemplo, se acontece uma situação dessa, automaticamente ela senta, já olha no orçamento, já vê o que precisa reduzir ou cortar provisoriamente para se adequar à nova realidade. E tem muita gente que, infelizmente, pessoas às vezes que ganham, principalmente quem ganha muito bem, a pessoa acha, não, daqui 2, 3 meses eu estou recolocado, não sei o quê, e a pessoa não faz o ajuste, continua mantendo aquele padrão de vida que a renda já não tem mais, ou tem uma renda menor, e às vezes aquilo por 1, 2 anos vai virar uma dívida que vai começar até, infelizmente, se a pessoa tem bens, assim, imóveis, vai começar a ter que vender imóveis para pagar isso. Então, se a pessoa tem uma renda, às vezes é muito mais fácil uma pessoa que tem renda menor se ajustar, porque ela já está meio que... ela já costuma viver, de certa forma, se equilibrando ou se ajustando. Exatamente, porque às vezes uma pessoa que chega, um profissional que começou a ganhar muito bem, e no decorrer da vida a gente tem aí as nossas situações que acaba... Os altos e baixos. Os altos e baixos, mas aí a pessoa tem que se ajustar. Mas eu falo, pô, Edu, mas eu não quero, eu estou acostumado. Eu falo, mas você não vai ser para o resto da vida, porque a gente tem altos e baixos, você vai melhorar e você volta, o seu padrão de vida começa a subir novamente. Né? Então a grande questão é, primeiro, você ter consciência, eu ganho quanto? Tanto. É com isso aqui que eu tenho que viver, ok. Lógico, você pode fazer um outro trabalho, ter uma renda extra, até acho legal ser um empreendedor para completar a renda, para aumentar a renda, e aí o seu padrão de vida, se quiser, você aumenta também, ok? Mas as pessoas primeiro passam a fazer isso, é olhar quanto eu ganho, qual é o meu valor. Se está desempregado, aí realmente fica difícil, né? Aí vai ter que depender de parente, amigo, pelo menos para as necessidades básicas e tal. Mas assim, a pessoa pode se virar, fazer umas atividades extras para minimizar essa situação. E daqui a pouco, se Deus quiser, eu creio muito nisso, o Brasil vai voltar a crescer, nós já passamos, acho que essa crise já se estendeu por mais tempo do que a gente imaginava. Então, e daqui a pouco, e aí as pessoas que são educadas financeiramente, elas tinham reservas para alguns momentos. Agora um detalhe, não façam reservas de emergência, ok? Reserva de emergência atrai o quê? Emergência, atrai coisa ruim. Faz reserva financeira, reserva estratégica, reserva para ações. Muda o nome, né? Muda os nomes. Só não quero que seja reserva de emergência, porque eu conheço pessoas que falam, eu guardo o dinheiro para reserva de emergência. E usa para quê? Para emergência. Muda, porque senão você vai acabar atraindo essas situações. Né? As pessoas aí, às vezes,
ficam só, se eu ficar doente, se eu perder o emprego, vai ficar doente, vai perder o emprego, cuidado com isso. Guarda para os sonhos, guarda para os objetivos, guarda para uma reserva estratégica, porque você pode aproveitar uma oportunidade, um novo negócio que pode aparecer para você, e você tem ali a reserva para usar. E acho que esse ponto que o Edward falou é fundamental porque ele também pode te ajudar, por exemplo, como eu dei o exemplo e você complementou da questão, a pessoa perdeu o emprego, ela tinha uma renda mais alta e ela foi ser motorista de aplicativo, por exemplo, a renda caiu. Se ela tem uma boa reserva financeira estruturada, talvez se ela fosse conseguir sem renda nenhuma passar, digamos, 6 meses, complementando com um trabalho extra, de aplicativo ou qualquer outra coisa que ela queira fazer, às vezes ela pode conseguir 12 meses, Isso. né? E aí foi o que o Edward falou. Se você adapta o seu padrão de vida ainda em cima disso, talvez você consiga 18 meses, né? Porque você tem uma parte da renda que você está ganhando, uma parte que está saindo da sua reserva, e aí a adaptação que você fez, diminuir seus custos, você ainda consegue, e aí isso te ajuda também a não ficar estressado, né? Desesperado. Então, se liga aí você que está empregado e não fica naquela ilusão de que nunca vai acontecer nada. Tudo pode acontecer. Foi o que o Edward falou. A gente não vai ficar pensando que as coisas vão ficar ruins porque a gente atrai. É fato, né? A própria neurociência já mostra esse tipo de coisa. Mas também a gente não vai ser leviano de, não vou gastar tudo, não vou guardar, porque daí na hora que bate a porta lá, o problema, você está numa situação mais desesperadora. Teve uma vez, Luiz, que eu atendi 2 casos semelhantes na mesma empresa, que as pessoas foram desligadas depois de muitos anos de trabalho, mais de 20 anos na mesma empresa, para você ter uma ideia. Meu Deus. E uma delas guardava dinheiro, tinha reserva, essa coisa toda. A outra altamente consumista, e detalhe, essa outra não era nem casada e nem tinha filhos. A outra ainda tinha um filho e guardava dinheiro. Então você vê que a forma como você usa o dinheiro. Essa pessoa que saiu, as duas saíram com a mesma função na mesma época. A que saiu, que guardava, ela tinha reservas financeiras que dariam para ela, sem diminuir o padrão de vida, 3 anos. Se ela diminuísse... Se ela não ganhasse mais nada, né? 3 anos, igual ela o padrão de vida. E se ela diminuísse um pouco, chegava a 4 anos, tá. A outra estava endividada. Não conseguia um dia. Praticamente a rescisão dela, que não foi baixa, ia 90% para pagar dívidas, entendeu? E aí ela não tinha dinheiro exatamente para nem 6 meses. Porque ia usar o seguro-desemprego, mais um pouquinho que ia sobrar. Ou seja, para você ver a diferença. E as duas com a mesma formação, mesmo tipo o mesmo salário, tudo direitinho, entendeu? E acho que para completar esse assunto, antes de eu fazer uma outra pergunta para o Edward, grava aí. As pessoas muitas vezes acham que ela é endividada ou que o vizinho ou o parente é endividado porque ganha pouco. E eu posso dizer, e eu tenho certeza que o Edward vai concordar comigo, porque com certeza ele também viu muito disso, a gente em atendimentos vê pessoas que ganham muito bem e estão mais endividadas, muito mais às vezes, do que uma pessoa que ganha um salário bem mais humilde, justamente porque a que ganha menos tem essa consciência, tem a educação financeira, trabalha para isso, né, para fazer suas reservas, para conquistar os seus sonhos, né, de forma limitada e vai crescendo aos poucos, né, deixando o tempo passar e o patrimônio ser construído. E a outra pessoa, como o Edward falou nesse exemplo, que eu até conheço, o Edward não sabia, não conhecia esse exemplo que ele citou aqui, a gente nunca tinha conversado sobre isso, mas a gente vê que realmente aquela pessoa que ganhava muito bem, que tinha muitos anos, tinha uma rescisão gorda, vamos dizer assim, não adiantava nada porque ele estava afogado lá em dívida e não, né? Então fica aí. E detalhe, né? Uma tinha plano de previdência que a empresa disponibilizava, a outra não quis entrar. Eu já até sei quem tinha e quem não tinha, né? Não precisa nem dizer, né? Entendeu? Você já entendeu também, né? Então, é isso aí. Então vamos em frente. A gente está chegando no final da nossa live, infelizmente o assunto assim, eu particularmente sou apaixonado, né? Não dá para dizer diferente, mas acho que todo mundo gosta desse tema. Mas como a gente está chegando no final, eu queria perguntar para o Edward, na verdade, vou colocar 2 questões numa só que está mais ou menos ligada. O primeiro você já comentou sobre essa questão do poupar, né, e do consumir. Então, explicar um pouquinho para as pessoas por que você acha que, no geral, muita gente não consegue guardar dinheiro e acaba gastando mais do que ganha, que é como o exemplo que você acabou de dar. E, por outro lado, né, aquelas pessoas que hoje conseguem poupar algo,
é muito comum as pessoas me perguntarem isso, tenho certeza que para você também, que no que eu invisto hoje em tempos que a Selic está tão baixa e que a gente tem visto, aí, até a gente estava conversando um pouco antes da live, a gente está vendo a bolsa aí numa montanha russa frenética, muita gente com medo, perdendo dinheiro. Então, separando, né, em dois momentos a pergunta, como faz para guardar um pouco mais, ou pelo menos conseguir guardar alguma coisa, e aqueles que guardam, o que fazer, ou pelo menos a sua opinião em relação ao que está acontecendo, como gerenciar, pelo menos de uma forma um pouco mais tranquila, essa situação que a gente está vendo. Então vamos na questão de por que as pessoas às vezes não conseguem poupar, né? Não conseguem guardar uma parte do que ganham. Principalmente para aquela outra questão que eu falei, não tem um propósito realmente definido, não tem um propósito que realmente faça diferença na vida dela. Então, ela se contenta às vezes com pequenos desejos, né? Então a pessoa sai gastando, tem dinheiro na mão, vai lá ou não tem, passa o cartão e depois vai ver como vai pagar. Então ela vai vivendo uma vida de pequenas realizações, mas que na realidade, quando ela pega uma fatura do cartão ou depois olha a sua conta corrente, ela vê que o que ela está fazendo efetivamente com aquele dinheiro. Né? E aí a emoção acaba também atrapalhando. Emocionalmente ela começa a ficar abalada e parece que ela tem que, ela starta um gatilho que ela tem que ter um prazer, para ver se corta aquela sensação. E vai lá e compra mais alguma coisa. E aquilo vai... Virar bola de neve. E efetivamente ela não realiza nada maior, nada que assim ela possa falar, poxa, estou fazendo a viagem que eu idealizei, estou dando a entrada na minha casa própria, nossa, estou comprando meu carro, estou guardando dinheiro porque eu quero fazer um intercâmbio, eu quero fazer uma viagem internacional. Ou seja, ela acaba gastando o dinheiro que poderia estar separando uma parte em coisas pequenas que realmente não vão fazer a diferença na vida dela, e emocionalmente ela vai entrando num processo de cada vez mais está usando o crédito de forma incorreta, e aí fica difícil. Com a taxa de juros que a gente tem aí, cheque especial 8% ao mês, né, o cartão de crédito aí 12, 13, 15% ao mês, ou seja, fica difícil. Né? Quando a pessoa põe no lápis o que pagou de juros nos últimos anos, não falo nem nos últimos 10 anos, 5 anos, mas o que pagou nos últimos 2 anos, a pessoa fica... Não, e o incrível, né, Edward, que tem gente que paga mais de juros no ano do que ganha de salário. Né? Exatamente. É um negócio tão absurdo que quando ela para fazer a conta, o que ela gastou, deu para o banco de juros, foi maior do que ela ganhou de salário líquido no ano. E o que me deixa às vezes mais triste, às vezes algumas situações, às vezes as pessoas ganham lá o 13º, ou as empresas que pagam participação nos lucros ou bônus durante o ano, esse dinheiro praticamente quase todo mundo usa para pagar dívidas com juros de cheque especial, cartão de crédito. Esse dinheiro, pessoal, se a pessoa já fizesse um planejamento, falar, poxa, quando eu receber minha PLR em janeiro, ou julho, ou mês que for, eu vou guardar pelo menos 50%. Eu sempre falo para o pessoal, é uma renda extra, guarda metade. Porque tem gente que conta com o ovo antes da galinha. Já sai gastando. Quantas pessoas eu tive que atender que contam com a PLR para chegar no final do ano e quitar as dívidas, pagar a escola que não conseguiu pagar o ano inteiro do filho. Né, pagar o problema é o que você falou, ela começa a fazer a dívida porque ela pensa, eu vou ganhar PLR. Quer dizer, aí já tá acontece alguma coisa no cenário econômico do país, a empresa dela ou dele não bate as metas, não tem aquele lucro, ou recebe bem pouco, não recebe nada, só que gerou a dívida. E aí vai pagar como? Né? Aí depois eles vêm, o que eu faço? Agora você vai ter que ter um ano, que você vai ter que, né, aquela viagem que você fazia, que passando no cartão, você não vai fazer. Na questão do investimento, hoje realmente com a Selic baixinha, do jeito que está, 4,25 está hoje, e eu acho que a semana que vem tem a próxima reunião, acho que vai cair mais um pouquinho, talvez para 4,375. Realmente fica mais complicado você falar, mas eu queria ter o que ganhava antes. Pessoal, tem alguns investimentos que até podem gerar um valor interessante, mas tem mais risco. Então você precisa entender que é o quê? Mais segurança com menos rentabilidade. Você é aquela pessoa que consegue... mais conservador, tal, ou você é uma pessoa que consegue ter... Não, eu quero ter um pouco mais de risco, talvez moderado. Tem alguns investimentos moderados e tem investimentos que são arrojados para quem gosta de muito risco
E quem gosta desse investimento hoje, ou não está vendo mais o que está acontecendo lá, olhando para ver o que está, porque caiu bastante o índice da Bolsa, não no Brasil, mas no mundo inteiro está acontecendo isso. Então, hoje, tem alguns investimentos que, se você olhar, ainda consegue uma taxa um pouco melhor do que a Selic, né? Você pode pegar um CDB em alguma corretora de investimentos, que às vezes pagam 120%, 130% do CDI. Algumas LCIs, LCAs, que já que são incentivadas, não pagam imposto. Não pagam imposto de renda. Por exemplo, CDBs, LCI e LCA tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, que é uma instituição privada que garante até 250 mil do seu investimento se for em LCI, LCA e CDB e caderneta de poupança. Você tem os fundos multimercados, e aí você tem uma gama desde o cara mais arrojado até aquele fundo multimercado que é mais baseado na renda fixa, mas tem um pouco de renda variável para dar, né? Aí você tem que ver a sua idade, né? Por exemplo, se você está aí na faixa dos 20, 30 anos, de repente você pode correr um pouquinho mais de risco, você tem um tempo grande, nessas oscilações, geralmente você, lógico, vai passar por um momento que você vai ter uma queda, mas depois vai recuperar e vai ter um valor maior. Agora, se você já está numa faixa etária, que está chegando perto do momento da sua aposentadoria, né, aí é bom você colocar essa questão mesmo, uma renda fixa, mais conservadora, evitar esses altos e baixos, porque nesses últimos 10 dias aí, né, imagina um aposentado aí que deixa o dinheiro na bolsa, ele tá morrendo do coração agora. Se não infartou ainda, porque não olhou lá o que aconteceu. Exatamente. Então, e aí precisa tomar muito cuidado. Então, assim, verifica, busca informações, procura um agente autônomo de investimentos, converse com alguém que tenha experiência sobre isso, ok? Para você poder melhorar a questão do que fazer com o seu dinheiro, onde guardar. Mas o mais importante de onde guardar, eu vejo que é poupar, ter o hábito de poupar. Porque tem gente que fala assim, eu quero guardar dinheiro, mas está endividado no cheque especial, está pagando 2, 3 empréstimos, está com a vida financeira um caos. E vai guardar dinheiro? De que jeito? Vai guardar para ter, 0,5% ao mês e pagando 8, 12. Eu até brinco nas minhas palestras, eu falo, pessoal, vamos fazer um mantra agora, né? Todo mundo, não se deve investir se você tem dívidas. Porque não adianta, né? Em raríssimos casos onde você tem uma estratégia de pagamento de dívida que você vai deixar guardado para depois sacar em um determinado momento e pagar à vista, por exemplo, aquela dívida para reduzir o valor, aí você está guardando num investimento. Sim. Se não for esse caso, é o que o Edward falou, não adianta você ganhar 4,25 ao ano, né, num investimento lá mais tranquilo, conservador, baseado na Selic, e tá pagando 10% ao mês de juros no cartão, a conta não vai fechar, você vai estar cada vez mais endividado e não adianta você estar guardando dinheiro. Aí você tem que ter o foco, aí aos educadores financeiros já vi várias frentes e várias discussões a esse respeito. Eu sou da linha que assim, você tem que ter um foco de, se você puder pagar as prestações, as últimas prestações de forma antecipada, reduzindo os juros, é muito mais, financeiramente falando, muito mais interessante do que você ficar ali guardando um dinheirinho e de repente, lógico, tem uma reserva financeira para as situações do dia a dia, porque sempre tem, né? Comprar um remédio, ter alguma, ou o carro que quebra, ou até coisas boas, coisas boas, tipo, alguém te chama um casamento, você tem que comprar um presente melhor. Exatamente, né? uma festa que você é convidado, você vai ter que comprar uma roupa melhor. Então, sabe, tem as dois lados. Então, tenha sempre uma reserva, porém, vai usando o dinheiro de forma a você eliminar esses juros, por exemplo. E detalhe, às vezes tem pessoas que falam assim, pô, Edward, é legal, eu até oriento também. A pessoa pagar e depois, como se ela quitou o empréstimo mais rápido, ela continua pagando para ela mesma aquela prestação que ela já terminou no prazo. Que aí ela ganha 2 vezes. Ela quitou antes e guarda o dinheiro e continua como se estivesse pagando o empréstimo, mas pagando para ela em algum investimento. É isso aí. Bom, pessoal, a gente está acabando o nosso tempo aqui, até já estamos um pouquinho mais aí do que a gente está acostumado nas nossas lives, mas é porque realmente o assunto é bastante extenso e o Edward trouxe bastante exemplos práticos para que você conseguisse entender. Vou ver, a gente está também no Instagram aqui ao vivo, para ver se tem alguma pergunta, eu acho que tem algum comentário. Não, só o pessoal tá dando joinha, o pessoal tá curtindo aí a live, mas se você tiver alguma dúvida depois, ou você que de repente assistiu a live não ao vivo,
mas depois com ela dentro do post aí que ela fica na página da Liga do Saber. Tiver alguma dúvida, coloca aí a pergunta nos comentários que o Edward vai responder aí para você e tirar suas dúvidas, beleza? Então, pessoal, queria agradecer muito, Edward, valeu de novo, sempre garoto. parceiro nosso aí. É isso aí. A gente está sempre junto e deixa aí os seus contatos se alguém quiser conversar contigo ou ver alguma consultoria ou curso, enfim, como é que as pessoas te acham aí para você, se elas quiserem ter contato contigo? Tá, o meu telefone WhatsApp é 981300584 e meu e-mail é edward.jr@bemfinanceiro.com.br. Maravilha, Edward, mais uma vez obrigado. Eu que Valeu agradeço. aí por Boa todas noite para as todos lições. vocês. E você fique aí bem, né? Termine bem sua noite, aproveite todo esse conhecimento. E na quarta que vem nós temos mais um Meeting Minds Live Session. Aí a gente vai falar um pouco também sobre essa questão mental, né? Que o Edward falou algumas coisas aqui quando a gente fala do lado financeiro, mas a gente vai ter um coach aí que vai falar sobre um negócio super bacana e importante. Eu também sou coach, o Edward a gente sabe o poder que isso tem, que são as crenças limitantes, né? Aquelas coisas que impedem você realmente de progredir por você mesmo, né? Não é ninguém que está te impedindo, é você. E aí ele vai explicar um pouquinho como isso funciona e como a gente consegue sair dessa armadilha, beleza? Então eu espero vocês na próxima quarta aqui, às 8 horas, no nosso Meeting Minds Live Session. Valeu, gente! Boa noite. Até Tchau, mais. tchau!